Paz, Shalom. Hoje é o dia do azul. Então, estou falando isso que eu já fiz outra live quase igual. Mas é que eu acabei atrasando a minha leitura de 2 Coríntios. Eu já estou terminando, preciso terminar logo, para a graça de Deus, e começar Atos dos Apóstolos. Não, Atos dos Apóstolos eu já estou fazendo. Aqui eu vou começar a carta de Tiago. Então vamos lá. Paulo, ele falou que ele estava dando uma de louco, como assim, ele estava se gloriando um pouco. Por quê? Porque ele abria a igreja, tinha todo trabalho, tinha tanto sofrimento, a vida de Paulo era um sofrimento só. Mas ele sentia a presença de Cristo e do Espírito Santo, e isso dava força a ele. E ele abria as igrejas, ensinava tudo direitinho a doutrina que Deus deu para ele pregar para os gentios, e vinha outros lá supostos pregadores fazer a cabeça do povo. Mas até hoje tem isso, viu, gente? 2000 anos atrás já tinha, imagina os dias de hoje. Tem muita doutrina errada, falsa, mal interpretação da Bíblia sendo pregada, ok? Se você quer saber a doutrina do cristão, leia os evangelhos que falam da salvação e as cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu por gentios. Depois do evangelho, leia o livro de Atos, que ali começa já Paulo, livro de Atos. Depois do capítulo 9, só fala, quase tudo é com Paulo no meio, ok? Que é o apóstolo dos gentios, que nós temos que agradecer a Deus por ele. Então, e aí Paulo escreveu para Coríntios e falou, esses aí estão se gloriando, eles estão falando isso para vocês, pois então eu vou dizer quem sou eu, né? E aí na live do capítulo 11, ele fala lá tudo que ele passou, todo sofrimento. E aqui capítulo 12, ele entra ainda falando desse assunto. O discurso foi longo. E aqui ele começa, mas primeiro se inscreva no YouTube, Eclésia Unida de Cristo Helena. Se inscrevam lá, e quem está no YouTube se inscreva eu tenho 2 perfis no Facebook, Cristã Helena, e a página que tem menos pessoas, perfil do Facebook Cristã Helena, que já virou página, tem que clicar em seguir, e outra página que é Bíblia Diária Helena, ok? Eu gravo nos 2 lugares para a glória de Cristo Jesus. Então vamos ler aqui 2 Coríntios, hoje capítulo 12. Paulo continua fazendo a sua defesa. A sua defesa. Ok? O Senhor nos dá liberdade para a gente fazer a nossa defesa. É claro que a gente vai ficar a todo tempo se defendendo, porque em primeiro lugar tem que ser a pregação do Evangelho, ok? Mas se for necessário, a gente pode fazer também como Paulo fez, mas tem que ter, como Paulo dizia, as marcas de Cristo. Às vezes as pessoas, elas não têm as marcas de Cristo e quer contar vantagens. Aí não dá. Mas vamos lá. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que era ele mesmo, viu, gente? Esse homem em Cristo era ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Mas nós sabemos que é em espírito. Naquela época, Paulo ainda não sabia, ele estava começando. Hoje em dia a gente já sabe que isso é possível, mas é em espírito, porque esse nosso corpo não foi feito para habitar no céu. Mas o nosso espírito, ele sai, e quando você olha para o seu espírito, você vê você do mesmo jeito que você vê você no corpo. Então, por isso que as pessoas, quando o espírito sai, elas ficam meio na dúvida. Mas tem 2 pessoas, né? Então, vamos ler aqui. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
ok? Hoje em dia nós já sabemos que é em espírito que as pessoas vão. Okay? Inclusive eu fiquei aqui imaginando, quando o Senhor Jesus morreu, colocou o corpo dele lá, mas o espírito dele saiu igual uma pessoa. Se alguém viu essa cena, que tem os muçulmanos dizem que Jesus não morreu, mas não é que Jesus não morreu. É que quando o espírito sai do corpo, o espírito é igual nós mesmos. Pode ser que viu um corpo lá. Não estou dizendo que eles viram, gente. Pode ser que alguém contou alguma coisa, eu não sei. São mistérios. Mas nós sabemos que o Messias morreu, derramou seu sangue puro. E é por isso que nós somos salvos. Ok? Agora, se contar uma história lá estranha para os muçulmanos, aí é outra coisa. Eu fico com a Bíblia. Vamos lá. Então ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então não é tudo que está na Bíblia. Tem gente que fala, a Bíblia tem resposta para tudo. Não, a Bíblia tem resposta para muitas coisas, mas vai ter coisa que você vai ter que pedir para Deus te dar revelação. Não é tudo que eles escreveram aqui. Paulo mesmo falou, tinha coisa que ele viu que ele não podia escrever. Mas várias pessoas, homens sérios de Deus que têm revelações profundas, não é tudo que pode falar. Por isso que às vezes a própria pessoa que teve a revelação não sabe também fazer a interpretação dela. A gente tem que aprender como se faz a interpretação. É tudo isso. Vamos lá. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas obstei em mim para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ok? Ele não queria que as pessoas ficassem dando mais valor para ele mesmo, para as coisas que ele viveu. Então ele falou assim, eu obstenho mim para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de me ouvir. Então aquilo que via nele, aquilo que eu via dele, ok, não tinha como esconder. Mas tem coisas que não dava para falar. Porque o ser humano não entende, gente. Até hoje é assim. Às vezes as pessoas colocam coisa na internet que eu fico pensando, se o apóstolo Paulo estivesse aqui, o apóstolo Paulo ia falar, irmãos, os incrédulos vão se escandalizar. Ok? Então vamos lá. A mosquitinha aqui rodando. Misericórdia. Senhor, abençoe a nossa leitura aqui também, Senhor. Precisamos do Senhor para nos ajudar. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne. Tem pessoas que elas querem ter muitos dons, só que elas não sabem que quando elas têm muitos dons, elas vão passar por mais coisas, mais provações. Paulo passava pela provação do espinho na carne, que até hoje fica todo mundo aí tentando adivinhar o que é. Se a Bíblia não falou o que é, para que ficar tentando adivinhar? Tem gente que, em vez de pregar o evangelho, fica tentando adivinhar o que o espinho da carne de Paulo, fica fazendo um seminário de espinho na carne e nunca chega a solução. Vamos lá. E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi me imposto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Agora, gente, aqui já está escrito, mensageiro de Satanás. Tudo põe a culpa no diabo. O diabo é o princípio da enganação. Não é que tudo põe a culpa nele. Nós também temos que tomar cuidado, vigiar, em nome de Jesus, clamar pelo sangue de Jesus. Mas o princípio do engano veio dele. E aqui está falando que era um mensageiro de Satanás, para esbofetear a fim de que não me exalte. Vocês sabem o que é isso, gente?
Mensageiro, sabe o que é isso? É anjo. Só que aqui no caso, anjo caído, né? Jesus, livrai-nos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso só para que Paulo não se exaltasse. Por cada tamanha grandeza que Paulo tinha nas revelações. Ok? Porque a pessoa, quando ela começa... Pode ver, quando os pastores eles começam a crescer muito, eles começam a ficar um pouco arrogantes. Quando eles começam a ter muita revelação. Primeiro, eu achei errado. Eles querem que todo mundo seja igual a ele. Não é, gente. Cada um é cada um. Cada um foi chamado para fazer uma coisa. Então, nós temos que respeitar. Ok? Aí, quando eu vejo assim, pessoas que elas até alcançaram um grau alto de espiritualidade, mas elas ficam querendo que todo mundo seja igual a elas, para mim isso é falta de maturidade. Porque cada um é cada um. Ok? Vamos seguir em frente. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E Paulo orou. Paulo orou 3 vezes pedindo para que Deus afastasse aquele espírito que esbofeteava ele. Misericórdia. Sem Jesus é poder. Ai, a mosquitinha aqui tá amarrado, tá repreendido. Em nome de Jesus, mosquito que tá me atrapalhando aqui. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ok? Então, tá fraco? Lembre-se que você pode estar fraco, mas o poder de Cristo não está. Aqui, espantando os mosquitos. Você pode estar fraco, mas o poder de Cristo não está fraco, ok? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato? A isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Então, até hoje tem aquela discussão que só existiam os 12 apóstolos. Não, gente, isso não é verdade. Apóstolo, Jesus pode chamar até hoje, a hora que ele quiser. Mas tem os falsos apóstolos. E na época do apóstolo Paulo já tinha os falsos apóstolos, que era chamado de apóstolo. Onde? Eu vi uma referência que tinha referência, falava que era apóstolos fraudulentos. Vamos continuar a leitura aqui. Então aqui fala tais apóstolos. Então esses tais apóstolos aí que se aparecia lá, ele falou assim, olha, eu não quero me gloriar, mas esses tais apóstolos aí não ganham de mim, não. E falou todo o sofrimento que ele tinha passado por Cristo, ok? Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios, poder miraculoso. Então, quais são as credenciais dos apóstolos? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. Da parte de Cristo Jesus, viu? Porque nós também sabemos que o inimigo faz aqueles falsos sinais. E nós sabemos que tem os falsos apóstolos, pastores, rabinos e tudo mais, gente. Padre. Tudo tem o verdadeiro e o falso, gente. Tem em qualquer lugar. Aqui na terra você não vai encontrar perfeição, não. Perfeito só Jesus. Por quê? Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Por quê?
porque o apóstolo Paulo era considerado o pai da fé deles, ok? E não era eles que ia ter tesouros para dar para Paulo, mas Paulo que ia ter tesouros para dar para ele, porque isso é o normal da vida. É os pais conquistar para os filhos, isso é o normal. É claro que a gente sabe que tem filho que supera os pais, mas isso não é o normal. O normal é os pais deixar riquezas para os filhos. E ali Paulo estava se pondo como pai espiritual da igreja de Coríntios, ok? Eu de boa vontade me engastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? E ele falou, eu amo vocês demais e vocês não me amam? Será que eu não mereço o amor de vocês? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de alguns daqueles que vos enviei? Então, quando Paulo não podia ir, ele mandava alguém da confiança dele. Paulo fala assim, por acaso alguém tirou dinheiro de vocês, que aqui, sabe, explorou vocês com ofertas e dízimo e tanto mais? Paulo está falando, por acaso isso aconteceu? Não, não aconteceu. Paulo nem pedia dinheiro, Paulo trabalhava. Às vezes mandava alguma oferta para Paulo, mas Paulo, quando tinha condição, quando estava solto, tinha condição, ele trabalhava com as mãos, pagar o sustento. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Apóstolo Paulo não explorava a igreja. Você tem pastores, líderes explorando as igrejas, não está de acordo com as doutrinas cristãs. Não está. Vocês precisam conhecer. Vocês precisam conhecer como que era as tradições dos apóstolos, que a igreja protestante pegou e jogou fora. Vocês precisam conhecer. Era muito diferente de hoje. Muito, muito. Vamos lá. Há muito pensais que nós nos estamos desculpando convosco, falando em Cristo perante Deus. E tudo, ó amados, para a vossa edificação. E ele fala, há muitos pensais que nós estamos desculpando. Não. Nós falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Então, ele fala, aqui ele está dizendo, nós aqui é diante de Deus a gente está falando. A gente fala diante de Cristo, diante de Deus. Ninguém está com brincadeira aqui. Ok? Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não precisa ter medo. Ele não precisa dar desculpa. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Olha, gente, olha o que está acontecendo na igreja. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, inveja, iras, porfia, detrações, intriga, orgulho e tumultos. Infelizmente tem igrejas que está assim. Mas é a pura carnalidade. Não está no espírito. Se a igreja tiver inveja, ira, a igreja é as pessoas, gente. A parede não fala nada. É as pessoas que frequentam aquele lugar. Isso que é a igreja. As paredes é só uma casa. Uma casa da igreja. As paredes ali, a construção é a casa da igreja, né? A igreja são as pessoas. Se entre as pessoas tiver inveja, ira, porfia, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, aí já sabe que o povo está na carne. Receio que indo outra vez,
o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lasciva que cometeram. Então, Paulo, ele tinha feito muita maldade com a igreja antes dele se converter. E uma parte do sofrimento dele também foi por causa disso. Okay? Que a pessoa, Deus perdoou. Não, agora tô livre. Você tá livre, Deus perdoou. Você tem a salvação. Mas tem a colheita. Tem a colheita é para todos. Você tem que pedir a misericórdia de Deus para te ajudar. Ok? Isso não é ensinado nas igrejas. A igreja diz, se levantar a mão tá salvo, seus pecados foram esquecidos. Mas não fala para as pessoas que o que ela plantou, ela pode colher. Jacó enganou o irmão. Um meio engano, porque na realidade Jacó já tinha comprado a primogenitura do irmão. Mas ele enganou o pai dele. Na realidade ele enganou o pai dele para receber a bênção. E Deus não condenou Jacó por isso. A gente não vê na Bíblia Jacó sendo condenado por isso. Mas, quando Jacó chega lá, o sogro dele enganou ele. É a colheita. Então, você fez muita coisa ruim, então você começa a pedir a misericórdia de Deus. E para te ajudar a passar por... Eu já passei por situações que eu nunca imaginei passar. E olha que eu sou convertida desde 17 para 18 anos. Eu coloco assim mais com 18, mas é 17 para 18. E eu já passei por coisas na vida que eu nunca imaginei passar. Triste, coisa triste. Vamos lá. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu tenho que chorar, porque por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Então, Paulo, ele precisava alertar aquele povo do tanto erro que aquele povo estava cometendo. Porque ele tinha medo de, ao ver aquelas coisas, meio aquele povo, ele ia sofrer. E Paulo, como todo judeu, eles entendem que as coisas, o cristão é que... O povo de hoje põe a culpa na sinistra, tudo é a sinistra que é culpada, né? Ou então o homem lá, e é crente falando mal, desejando a morte. Não concordo com esses crentes, nem sei se eles são crentes. Mas Paulo falou, tenho medo que Deus me envergonhe. Porque os judeus, eles sabiam que quando eles passavam por alguma coisa, eles sabem até hoje. Alguns fingem não entender. Mas quem conhece direito a palavra de Deus e segue, sabe. Eles sabiam que quando eles passavam por alguma coisa é porque houve alguma falha. Porque lá atrás eles tinham cometido alguma falha. Os judeus sabiam disso. E os primeiros cristãos também sabiam disso. Mas os protestantes evangélicos de hoje não explicam a verdade para você. Uma coisa é ser salvo. Outra coisa é colher o que plantou. Que o eterno Deus nos livre de continuar plantando coisa ruim. Me ajuda, Senhor. Eu e a minha casa. E livra-nos dos perturbados. Porque existem pessoas perturbadas, gente. Existem pessoas perturbadas que elas, se você deixar, elas vão te perturbar. Aí cabe você colocar limite também. Ok? Não é também porque, eu sou crente, tem que dizer sim para tudo. Não.
Quem disse que o crente tem que dizer assim para tudo? Você pode falar muito sério com as pessoas. Porque tem pessoas que o inimigo usa elas e você não tem discernimento espiritual. Oremos, que o eterno Deus nos livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dessas pessoas que aparecem na nossa vida para querer tirar a nossa paz. Tá caído por terra, em nome de Jesus. E vos deixo aqui, abençoe quem vai assistir essa live até o final, abençoe também quem vai assistir o vídeo no YouTube, se inscreva nos meus canais, que o eterno Deus vos abençoe com a bênção da saúde, com a bênção da paz e com a bênção da prosperidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a próxima. Pai, Shalom.